Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, mais um vídeo no ar com o nosso assunto favorito, autoconhecimento. Eu tinha me preparado para gravar em outro lugar, mas quando eu vi essa coisica fofa aqui do Merlot em cima da almofada, eu lembrei que vocês sempre pedem para ele aparecer, que vocês sempre escrevem nos comentários quando ele aparece, e como faz tempo que ele não tá por aqui, eu vim gravar aqui para ter ele plano de fundo. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que eu falo, né? Eu já falei algumas vezes pra vocês, alguns não, acho que já falei muitas vezes, que o autoconhecimento é um processo que, embora muito transformador, muito libertador, ele dói. Ele dói porque não é apenas eu procurar me conhecer, não é apenas eu estudar sobre mim, é eu me dar conta de que talvez eu não seja tudo aquilo que eu imaginava que eu fosse, que talvez eu tenha muito mais pontos a melhorar do que eu imaginava, que provavelmente pela minha forma de ser eu devo ter magoado muitas pessoas ao longo da vida até então, entre outras coisas que a gente vai se olhando sem máscaras, de uma forma muito mais transparente que até então. E a gente se depara com um ser que não era exatamente aquele que nós gostaríamos de ser. E aí, o que eu quero trazer para vocês, né, nesse vídeo? Como passar por esse processo do autoconhecimento. O passar no desenvolvimento, né? Não é, a gente não vai terminar de se autoconhecer, ele não tem fim, tá? Então é no decorrer do nosso processo de autoconhecimento que não tem fim, como sofrer um pouquinho menos. Como levar o processo do autoconhecimento ou de qualquer processo de desenvolvimento pessoal, não apenas o autoconhecimento, de uma forma mais leve. E qual é a chave para isso, na minha opinião? Devem ter outras, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês essa especificamente, porque eu sou a presidente desse clube, que é o autojulgamento. Quando eu comecei a olhar para as minhas partes, né, no meu processo de despertar, eu me decepcionei muito comigo. Assim, existiam coisas em mim que eu não imaginava que eu tinha. Então, que não existiam, né? Eu já falei isso para vocês em live, falei também nos vídeos do processo do despertar, inclusive eu vou deixar alguns deles passando aqui em cima no cards ao longo desse vídeo para quem quiser assistir, quem ainda não tiver assistido esses vídeos para entender um pouquinho mais o meu processo do despertar da consciência. Mas eu ia pra terapia, foi lá que eu trabalhei meu autoconhecimento, foi lá que eu despertei, né? Então eu levava uma questão para trabalhar na terapia e voltava com duas. E daí na outra semana eu voltava tendo resolvido, sei lá, um terço daquela e voltava com mais duas, três. E eu me lembro nitidamente, eu lembro até a parte do trajeto que eu tava. E eu lembro que eu olhei assim pra isso e falei, meu Deus, isso não vai ter fim. Porque cada vez que eu volto com mais questões pra resolver. Mas por quê, gente? Porque o meu estilo é esse, tá? Eu mergulho fundo, mesmo que doa, eu não gosto de me iludir comigo mesma, né? Então eu mergulho de cabeça. Ainda que doa, eu abraço tudo que eu tenho que resolver e vamos lá. Sem negação, sem resistência, sem fuga, vamos embora, né? Mas é porque eu estava aberta pra isso. Tanto é que antes disso eu não estava desperta, né? Eu estava vivendo no piloto automático como muita gente tá. Então eu abracei a causa, eu vesti a minha camisa e vamos lá. Então doeu muito, eu me julguei muito, eu me cobro muito. Então cada vez que eu conheci uma parte nova minha que eu não gostava, eu me julgava profundamente, né? Porque eu achava que eu era bem melhor do que eu era. Que eu era antes de entender quem eu sou, eu acreditava que eu era uma pessoa muito melhor do que aquela que eu me deparei. E ok, eu fui me trabalhando, hoje eu sou uma pessoa que eu me aceito muito mais, eu tenho pontos que hoje eu consegui trabalhar e que eu realmente olho pra mim e me orgulho da pessoa que eu sou. Não aconteceu isso lá no passado, não acontecia isso lá no passado. Então eu trago aqui pra vocês de um espaço de quem entende isso, de quem tá passando também, de se julgar demais em qualquer processo de desenvolvimento pessoal. E aí eu quero trazer esse olhar pra vocês, né? Que a gente não precisa se julgar porque a gente não entendia o que acontecia
até então, a gente não tinha consciência, talvez a gente não tivesse colocado luz naquilo que agora a gente tá, sabe, caindo a ficha, se dando conta, entendendo. E se a gente faz as coisas sem saber o que tá fazendo, se a gente tá deixando o inconsciente nos governar, a gente não tem o entendimento do porquê. A gente tá vendo, mas a gente ainda não jogou luz na consciência, sabe? Pra se apoderar de verdade daquilo. E outra coisa, gente, nós somos o que nós conseguimos ser, o que nós conseguimos dar conta de ser. Então cada um de nós tem uma história, tem um caminho que veio de ensinamentos, de crenças, de valores, e muito disso a gente aprendeu com os nossos cuidadores. E nesse desenvolvimento que as coisas começam a gente começa a analisar o que eu quero manter, o que eu quero tirar, o que eu quero eliminar, o que eu quero inserir na minha vida que faça mais sentido com a minha forma de viver, a minha percepção das coisas, que não precisa mais ser tudo aquilo que me ensinaram, né? Então eu começo a atualizar um pouco das coisas que eu acredito, das minhas crenças, para começar a viver uma vida com mais sentido dentro daquilo que eu entendo que é bom pra mim, não que um dia alguém acreditou que seria bom pra mim, talvez quando era criança e realmente foi bom. Hoje na vida adulta já não é mais. Então esse é o olhar que eu quero que vocês trabalhem, que lá atrás, né, ou agora, a gente faz o que a gente dá conta de fazer. A gente age conforme a gente acredita, a gente sempre tende a tentar fazer o melhor. A gente sempre tende a escolher acreditando que a gente está acertando. A gente realmente acredita que aquele é o caminho pra gente, que aquela é a melhor escolha pra gente. E às vezes não é, mas é porque a gente só percebe isso depois, porque a gente já passou pela experiência. Depois que eu passo pela experiência, a minha mente é outra. Eu já passei por aquilo. Então traz uma clareza maior, porque eu tô olhando como um observador daquela pessoa que fez o que fez para chegar onde está aqui. Agora, quando eu tô vivendo, quando eu sou essa pessoa, quando eu sou o agente principal dessa ação, eu tô totalmente envolvida em tudo que tá acontecendo, nas emoções, nas situações. E aí eu não enxergo como um observador que vê de uma forma sistêmica tudo. Então depois que eu passei pela experiência, é muito mais fácil eu olhar e me arrepender. Só que naquele momento, lá dentro da situação, eu fiz o que eu podia. Naquele momento que estava ali, com os recursos que eu tinha naquele momento. Então, a visão de homem que eu trabalho é de que nós somos capazes, né, de fazer o possível dentro daquele momento, com as ferramentas que a gente tem. Então a gente faz o melhor que a gente pode. Ainda que pareça que eu tinha escolha, que eu tinha uma segunda opção, talvez eu tivesse, mas naquele momento, se eu tentar lembrar as razões que me fizeram tomar aquele caminho e não o outro, eu vou lembrar que fazia sentido, que as conexões que eu fiz, que as análises que eu fiz para decidir por algo de fazer ou não fazer, o ficar ou ir, naquele momento da minha vida fazia sentido para mim, porque se não fizesse, a gente não faria, com certeza não. Então, trabalhe esse teu julgamento com você mesma aí, entendendo que você fez o que pôde, o melhor que você pôde naquela circunstância. E você é um ser humano como qualquer outro que erra, que acerta, que tenta melhorar, que às vezes... Não sei se a gente regride, mas que a gente às vezes estaciona, né, no mesmo lugar, a gente tem algumas recaídas também. Todo processo de mudança é assim, é um processo, né, não é uma mudança assim tão rápida de um dia para o outro, de uma semana para outra, de uma sessão de terapia para outra. As coisas não são bem assim. Então trabalhe aí a paciência com você, talvez a autoindulgência em algumas situações, por que não? Muita autocompaixão, porque você é um ser humano como todos os outros que tá aqui com uma bagagem enorme de crenças limitantes, de medos, de incertezas, de inseguranças, e tudo bem, todos nós nos sentimos de formas muito parecidas diante de uma mudança, diante de 2 opções ou 3 opções e não sei para onde eu vou. E nesse despertar, né, nesse desenvolvimento, nessa busca por autoconhecimento,
O sofrimento vem, mas ele vem muito mais pelo julgamento que nós fazemos, de que nós temos vergonha de quem somos ou dos atos que nós cometemos, e a culpa que nós carregamos por sermos quem somos ou pelas coisas que nós fizemos, do que um olhar de compaixão entendendo que nós fizemos o que podíamos. Não é ser compassivos, né, de que então agora eu vou errar sempre. Vamos errar muitas vezes ainda, mas o importante é que sejamos bem conscientes tentando acertar, tentando dar o nosso melhor, tentando desenvolver aquilo que a gente sabe que não somos tão habilidosos no nosso dia a dia. E a gente vai trabalhando os nossos pontos a melhorar e exponenciando o que a gente já tem de bom. E aí assim a gente vai certamente se julgar menos. Bem, essa foi a reflexão de hoje do meu assunto favorito de vida, que é autoconhecimento. Eu sou terapeuta e o foco principal do meu trabalho é autoconhecimento. Então, se eu puder te ajudar nesse seu processo aí, na sua jornada, em algum processo que você está passando, e você quiser a minha ajuda, aqui no box de informações tem todas as formas de me encontrar e o meu site, que é o www.robertazanata.com.br. Obrigada pela companhia de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!